Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Vitória, tudo bem? Hola, querida Rita, muito bem. Muito obrigada por este bocadinho que me proporcionaste, que nos proporcionaste a todos aqueles que nos vão ouvir. És uma verdadeira inspiração e eu tinha mesmo que te convidar para este bloco de podcasts relacionados com ser saudável e viver de forma saudável, porque tu realmente és uma autoridade nesta área, em vários aspectos da tua vida, que uma pessoa nem sabe muito bem qual é que há de falar, porque de facto tu és realmente uma inspiração já há muitos anos, não é? E por isso é que tu tens esse aspecto de menina de 20 anos, ahm, porque de facto é uma forma de viver, é um modo de viver. E estou-te muito agradecida por este bocadinho. Temos aí uma companhia, não é? Temos aí uma banda sonora por trás. Esperemos que ela não venha aqui chatear-nos muito. Mas Não, olha, vamos começar assim calmamente. Vou fazer uma breve introdução onde te vou descrever com base na numerologia, está bem? E depois, no fundo, o que vou dizer é as várias áreas em que tu vais atuando. Tu já fizeste uma panóplia de coisas e eu acho que é bom ressaltar isso, não é? Porque és uma mulher mesmo de trabalho, de coragem, não é? De ir à luta e fazer uma panóplia de coisas diferentes. Então, quem é a Vitória? É uma inspiração de mulher leal, sim. honesta, de espírito dedicado, resiliente e construtor. Mediante a sua visão prática e pragmática, leva a cabo os seus projetos de vida, tal como uma missão, abrindo caminho ao progresso dela e daqueles que se cruzam com ela. Entusiasta, curiosa, divertida, vibra com a ideia de não haver impossíveis e sabe que temos todas as capacidades necessárias para alcançar aquilo que mais ninguém alcança. Ela gosta de se sentir em movimento, prestável e valorizada pelas suas capacidades. E ainda que muitas vezes o seu perfeccionismo gere frustração perante a vida, assim como a aceitação dos outros tal como são, a Vitória traz ao mundo o exemplo de materializar uma vida de abundância, poder pessoal e bem-estar a partir de uma consciência de valorização. Ela veio com a missão de construir uma vida em que a expansão e a comunhão com os outros permita abrir a porta a uma vida serena e verdadeira. Quando flui em pleno, consegue o equilíbrio entre a construção e a concretização de tudo aquilo que quer. Ora, então, ela nasceu em Madrid, cidade que cresceu e se tornou designer de interiores. Apaixonou-se por um português que a trouxe para Portugal, ainda bem, senão nós não nos teríamos conhecido, muito provavelmente, onde se manteve na mesma atividade durante algum tempo, até que, pronto, a vida deu-lhe aqui um grande desafio, viuvou cedo, com dois filhos maravilhosos, assumindo, desde então, um negócio de família na área da panificação. Vejam lá, não fazia ideia. No entanto, embora tudo corresse bem, por falta de tempo para os filhos, deixou este negócio e ingressou na Mary Kay. Negócio tal que levou muito a sério, cresceu e também prosperou e fez outros prosperarem. No entanto, um dia ela deixou de se identificar após
muita reflexão e terem-lhe chamado a atenção para determinados aspectos em relação a estes produtos de beleza, não é? E à forma como nós tratamos a nossa pele. E foi exatamente numa viagem que fez ao Butão, o país da felicidade, que lhe veio ali um insight, um feliz insight, para criar a Embaixada da Felicidade. Ora, entretanto, veio a pandemia, e esta embaixada ficou assim um bocadinho em stand-by, pelo menos parece-me, não é? Ou seja, a Embaixada da Felicidade, para quem não conhecia, eu não cheguei a conhecer, mas era no fundo um sítio onde havia um conjunto de terapeutas, em que as pessoas no fundo iam lá exatamente para serem felizes. Podiam fazer uma terapia, podiam fazer uma sessão de meditação, ouvir um concerto, ouvir uma masterclass de alguma coisa, ou seja, uma vibração super positiva, mas de facto, como tudo, é um negócio, não é? E se calhar a pandemia veio pôr aqui um bocadinho, veio chamar a atenção que se calhar era preciso dar o salto, não ficando esquecido, não é? Esta parte, acredito eu. Ora, entretanto, e muito importante, criou o seu próprio projeto em dermocosmética natural, tem os seus próprios produtos, tornou-se aqui uma especialista. Isto é uma das coisas que eu quero muito falar aqui, mas não só. Aquilo que ela faz para se equilibrar ou encontrar um equilíbrio mais pleno, falo através de algo que é super, super desafiante, que são caminhadas, que já fez por vários países, também já fez várias cá em Portugal. Eu não sei se é assim que se diz, mas é uma caminhante, uma peregrina, digamos assim, das montanhas. E eu queria muito trazê-la quando pensei em todos os temas que eu queria trazer para este bloco de temas de viver saudável, as caminhadas eram deles, e realmente eu só pensei na Vitória para isso. E realmente, no que conta a isto, ela tem um mantra muito especial. Quando está lá nas subidas, naquelas subidas íngremes, eu sou leve, eu sou forte, eu consigo. Isto são palavras dela, ok? Acaricio com os meus pés a montanha, me torno parte dela. Sou ela, sou natureza, sou vida. Wow. Ai meu Deus, já não fazia assim uma apresentação tão poderosa há muito tempo. Mesmo. Rita, emocionaste-me y tengo lágrimas en los ojos porque realmente es una descripción tan bonita y tan auténtica Mesmo. y con tanto amor y con tanta pasión que muito obrigada, muito obrigada. Y muchas veces no nos conseguimos revernos en mujeres y los hombres poderosos que somos. Cuando alguien nos decimos, wow, esa soy eu. É mesmo, é giro, porque a numerologia, ou seja, eu começo sempre por uma parte que supostamente não é suposto eu conhecer das pessoas, não é? Ou seja, ai, não falei aqui uma coisa muito importante. Como é que nós nos conhecemos? Como é que nós nos cruzamos? Eu não falei nisto, é muito importante. Então, nós conhecemos aonde? Nós tiramos juntas a formação de professoras de Yoga e Meditação com a Ruth Caldeira e o Tiago Farraia. Já trouxe aqui várias pessoas desse curso, porque realmente nós criamos ali uma ligação única, uma família de coração linda, linda, linda. E de facto, se calhar era improvável mesmo conhecer a Vitória, graças a Deus e também a eles, acabámos por nos conhecer. E de facto eu podia dizer que já conhecia muito bem a Vitória, mas isto tudo foi uma novidade para mim no que toca à descrição que eu fiz. Sendo que eu tenho sempre o cuidado de fazer esta descrição primeiro e só depois as tarefas que as pessoas fazem na sua vida, porque isso não é o que elas são. E tu sabes isso, não é? Isso não é o que elas são, mas de facto também faz parte, não é? Esses papéis que ocupamos como mães, como empreendedoras, não é? Porque tu és uma grande empreendedora, ou seja, como pessoas criativas, no fundo é muito isto, não é? Mas isto não somos nós e nós passamos a vida a achar que somos estes papéis que vamos realizando e não tem nada a ver. Portanto,
Estando feita aqui a tua descrição, vamos passar aqui para uma parte também muito gira, que é um desbloqueador de conversa, que tu não precisas nada disso, que és uma comunicadora nata, mas no fundo é para te conhecermos melhor. E são perguntinhas muito fáceis, que é sobre ti mesma, portanto só tu a que podes responder. Então, vamos lá começar. Algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? La lavanda. A lavanda. Tão bom. Um defeito. Un defeito. Hum, Epa, podría ser un defeito, mas acho que é unha virtude. La persistencia, la teimosia. ok. Eu vou. Ok. Alguns pensam que é mesmo teimosia. Não sei. Mas é engraçado, se tu tiveres o cuidado de ouvires o início de todos os meus podcasts que eu faço esta questão, a maioria das pessoas diz isto. Ou seja, e depois fica dividida entre a qualidade e o defeito, não é? Porque efetivamente tanto pode ser uma qualidade como um defeito, ou apenas uma característica é o que é, mas fico muito satisfeita comigo mesma em convidar só pessoas que são teimosas e que persistem nos seus sonhos e objetivos, e isso é uma coisa maravilhosa. Ora, uma qualidade. La alegría. Uhum. Algo que te tira do sério. La injustiça. Uhum. Valores pelos quais tu te reges e ao longo da vida foste passando aos teus filhos. La honestidade. Uhum. Um En la, ritual, en la medida que eu entendo, claro. claro, nem mais, sempre nessa medida. Um ritual diário que não prescindes. De yoga Sério? É diário? diario. Boa! Ai, gosto De tanto de ouvir. 7 a 8, de 8 a 9 da mañá, mas é diario, porque preciso para mí e para os que están á miña volta. Tão bom, É tão moi bom, importante. tão bom. Unha cosa que gañei, un vicio que gañei junto a Um, você. um Un vício muito bom. lindo vicio, obrigada. Mesmo muito bom. Folga em ouvir isso. Ora, então, tu tens aqui um misto de energias, não é? Tu preferes um dia de chuva com um bom livro em casa e faz sentido para ti, ou um dia de sol em contacto com a natureza? Bom, se tengo que escoller, sol e na natureza, mas acho que precisamos de un equilibrio, precisamos de estar fora e tamén estar dentro. Mas soy menina de rúa. Ok. Ora, se tu tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem é que seria essa pessoa? Con una persoa famosa. Bom, neste momento, si callar, neste momento da miña vida, a persoa famosa que escollería sería un señor, un cómico español, que se llama Ángel Martín. Uhum. Por unha situación de doença mental, e depois la superou e agora está a facer, é un cómico e face cosas moito interesantes. E Ai, acho que giro. super divertida, super inteligente, e sei que esa persoa me faría reír. Ou seja, um dos ingredientes era mesmo esse. Tu estás num sítio onde conseguisses sempre rir, não é? Sí, porque imagínate, tens un xeitoso ao lado e non dices nada, tamén non faz sentido. Sí, eu escollería esa persoa. Olha, se por acaso tu tivesses que escolher entre, eu não sei se tu vais conseguir escolher, mas entre prescindir de fazer estes pequenos produtos que tu tens naturais ou prescindir de fazer as tuas caminhadas, qual é que tu escolherias? Epa, quen gostas máis, de papá ou de mamá?
Que raio de pergunta! Não, me lembro os dois. Não, é Abundância. impossível. É Não, não. impossível, não é? É impossível. Olha, São minhas duas paixões. no fundo, a vida, não é? Foi-te levando. Eu acho que se calhar vamos começar aqui por este teu lado de conexão com a própria natureza. Aliás, o teu lado de conexão com a natureza é a tua vida, porque se nós falarmos nas caminhadas é conexão com a natureza, se nós falarmos na dermocosmética, nós estamos a falar pela natureza, não é? Diz-me só assim, tu já me disseste isto em off, mas acho que eu fiz questão de não o dizer eu, porque eu acho que faz sentido. Há sempre pessoas que nos aparecem na nossa vida para nos chamarem a atenção de qualquer coisa, tipo aquele gatilho que nós precisamos de ouvir. E a verdade é que a tua consciência tornou-se, ficou mais alerta quando tu numa viagem com a Zen Family, não é? Numa conversa com a Daniela Ricardo, que eu também conheço, ela te disse o que tu precisavas de ouvir naquela altura certa e que se calhar ela se calhar já sabe, não é? Mas sem ela imaginar que isso iria completamente transformar a tua vida, não é? Portanto, partilha um bocadinho onde é que isso começou, não é? Esto, efectivamente, isto foi uma viagem que fizemos a Marrocos. Uhum, Me lembro perfectamente del momento, fue no deserto, una palestra que la dio y ella sim. repitió la frase aquella que dis, y la dis muchas veces, mas para mí fue una mensaje alta y fuerte. Ella dice así, todo lo que colocamos en nuestra piel, poco tiempo después está en nuestro organismo, lo que es químico, porque todo es químico, lo que es lo que es bueno, lo que es un químico natural, nuestro cuerpo sabe cómo asimilarlo, lo que es un químico no bueno, Uhum, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con aquello y lo coloca en un sitio que se calhar algún día pode pasarnos unha factura na saúde. Epa, aquilo ficou grabado a fogo en miña mente, miña alma, realmente, e eu nunca máis voltei a ser a mesma pessoa. ou seja, tu na altura trabalhavas para a Mary Kay, não é? Mas Na eu altura. non gosto de cada cosa faz sentido en su momento para un. Claro, obviamente, por amor de Deus, claro que sim. Mas na altura aquilo fez-te repensar um bocadinho na tua vida e na tua postura, o que é que tu querias fazer no futuro, certo? Ou seja, não interessa. Aliás, eu estou a dizer aqui marcas, mas podia ser para outra coisa qualquer, até podia estar. Tu falas así, neste momento, digamos que 90, voy a falar unha porcentaxe sin tener un estudo certo, mas se calhar 90 e tal por ciento de la cosmética es no natural. Exatamente, por isso é que não interessa falar em marcas, não é? É o constante, ou seja, de alguma forma te começaste a perceber nesse dia, epá, será que eu posso fazer de maneira diferente, não é? Será que há outro caminho? É neste sentido que eu quero dizer, não é dizer mal de uma ou de outra, é igual, é tudo igual, neste momento Aliás, é só uma questão de escolha, não é? nós temos que facer algo moito importante que se calhar non ven a conto, mas eu voy a partilhar, acho moito importante cando nos vamos a unha loxa natural e que supostamente todo o que está lá é bom, nós non temos que acreditar de todo que es así, nos temos que pegar en el producto, virar el producto e aquelas letras pequenininhas que a veces ni conseguimos ler, leer, porque aí es donde realmente sabemos lo que ese producto ten. Muitas veces nos estamos a comprar algo a pensar que é natural porque dice que es bla, 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 non é. E temos que estar moito atentos a eso. E tamén hai outra cosa, es sin fanatismos e sin extremismos. Exatamente. Porque non podemos entrar en el yo sou, non. Temos que tener consciencia, mas sin llegar a fanatismos. Mas é moito importante realmente estudar las etiquetas porque lo que dice en el rótulo de enfrente, de la parte de enfrente del producto, en la mayoría de las ocasiones no dice la verdad. Ok. En un futuro eso estará más legislado, habrá más legislación y no pueden porque su producto es 100% natural cuando no es. Ok.
Ok, então fala-nos um bocadinho. Como é que tu, não é, chegaste à conclusão que realmente poderia ser um caminho de começares a fazer esses próprios produtos, não é? Criares a tua própria marca, não é? Como é que começaste? Começaste a estudar, tiraste uma formação, como é que tudo começou e o que estás a fazer neste momento? Bom, eu achava que íamos a falar de caminhadas. Bola, já viste, mas eu acho que é importante, de alguma forma, dar aqui as duas vertentes tuas, não é? Porque, porque lá está, tu és natureza, não é? E isto é saúde. Eu, de facto, é algo que tem mexido muito comigo. Eu já trouxe aqui outra pessoa que faz produtos naturais, produtos de pele. Para a pele, cremes, desodorizantes, tal como tu, e de facto houveram coisas que ela disse que aquilo mexeu tanto comigo que eu, quando me deparei outra vez com isto contigo, eu disse: não, isto é o universo a dizer-me que eu tenho que trazer outra vez, não é? Para aumentar cada vez mais a consciência. Portanto, nós não vamos fugir das caminhadas, tu vais ter que falar delas, mas diz só o teu percurso até e o que estás a fazer neste momento, porque eu acho que faz sentido as pessoas conhecerem a tua essência, não é? Bom, es así. En el fondo todo se conecta porque Uhum, lo que somos es naturaleza. claro. Lo que a veces esquecemos es que somos naturaleza. Uhum, Nos desvinculamos de la tierra cuando llegamos a las ciudades procurando una vida mejor. Nuestros padres nos trajeron, los abuelos, nuestros bisavós, nos trajeron a las ciudades a pensar que nos iban a dar una vida mejor. De facto, temos unha vida máis confortável, mas perdimos moito a conexión con a terra, con a natureza. Eu tive un grande contacto en mis últimas viaxes a Perú, porque lá realmente es unha adoración por la Pachamama, por la terra, por la natureza, e te ensena moitas cosas. Mas eu desde sempre, miña familia paterna, que é de Andalucía, eu teño unha tía ainda con 93 anos, linda, que sempre me daba receitas naturais. Doíame a barriga, toma isto, doíame os ouvidos, ponte isto, pero todo adoro. natural. E, no fondo, faz moito pouco tempo, de la semana pasada estuve con ela novamente, Uhum, e ela dísme que miña bisavó, Madre Juana, ela lle facía isto, era curandeira, lá en la terra dela, na aldeia dela. sim. E para mí fez moito sentido, porque eu sento moitas veces, claro que estudo, claro que teño coñecimento, mas moitas veces temos que acallar ese coñecimento e escutar nuestra sabiduría. Voy a explicarlo de outra forma. Si yo teño unha dor de cabeza, lo primeiro que penso es non voy a tomarme unha aspirina, que era o que facía antes, que era super rápido, e ahora penso, que voy a facer? Que é o que faría a miña tía? Que faría a miña mãe? E voy a buscar ese remedio. Aliás, ahora temos unhas ferramentas ideais e maravillosas que son os óleos esenciais, que tamén é unha vertente muito importante Uhum, de mi formación e de mi magia, de mi alquimia, uhum, todo. Y es eso, o sea, yo para tomar, yo no digo que no a la medicina tradicional, mas como complementar, no como principal. En meu caso, eso non quere decir que se un día, voltamos a la mesma, se un día preciso dela, non vou a buscarla, mas primeiro penso, que me daría a miña mãe? Depois, que me daría a miña avó? exatamente. Tamén ten que dar un tempo a noso corpo, a noso organismo, a reagir, porque igual los productos farmacolóxicos son moito Uhum, rápidos, nosotros esos productos naturales tens que darle un tempo, un poquinho máis de tempo, 3 días, para sentir que aquilo ya comenzou a reagir en noso sim, corpo, a a fazer o fortalecer. efeito, sim. Por lo tanto, es así, en el fondo es estar atentos a todo lo que estamos a volta cando saímos a campo. Yo tive o privilexio de facer unhas formacións lá no Perú con un biólogo que traballa con cosmética natural desde faz moitos anos. Aliás, él non traballa como cosmética natural, traballa como para curar con a Uhum, cosmética de todo lo que colocamos en esa pele para exatamente. o noso organismo. E se non saímos a campo, temos todo o preciso para curarnos. Aliás, a medicina tradicional está baseada en la natureza. Lo que pasa es que, Exatamente, sim. digamos que fuimos transformándolas para que fuese
más rápida y más eficaz en el sentido de rapidez. Más facto es que muchas veces tomamos algo y resolvemos una cosa, más podemos perjudicar otras. Exatamente, sim. En cuanto con la naturaleza, con los remedios de avó, no vamos a perjudicar nada de nuestro organismo. No sé si te he respondido a la pregunta. Respondeste, claro que sim, respondeste. No fundo, tu acabaste por ligar aqui um bocadinho as duas coisas, não é? Estas viagens que tu fazes também é neste sentido, ou seja, tu juntas as duas coisas, não é? O prazer da caminhada, não é? Da forma como o fazes e o beberes da sabedoria dos sítios que vais caminhar, não é? O conhecimento mais da terra, não é? Mais do próprio sítio, mais tribal, não é? Se é que se pode dizer assim, não é? Mais intrínseco. No fundo, tu juntas uma coisa à outra e de facto, esta viagem ao Peru não foi assim há muito tempo, pois não? No, volté en mes de octubre. Mas esta viaje a Perú también fui a Colombia. Ah, ok, tu fizeste 2 em 1, é isso? Y en Colombia tuve el placer y el privilegio de dieron una hacienda cafetera, una quinta donde se produce y se transforma café. Y realmente tú sientes que el café no lo tomamos como algo banal, más que el café, igual que el cacao, son productos mágicos. O sea que toda la energía que nos da ven de allí, ven de la tierra, ven del sol, ven de la gente que mira, me estoy arrepiando. Porque realmente no tuvimos el placer de estar lá unos días a recoger el café, a transformarlo y al final a beber nuestro propio café que teníamos ido a buscar. Y cuando nos tenemos la percepción de lo que estamos a beber, de lo que estamos a ingerir, es pura magia. No es la banalidad de tomar un café, no es el ritual, la forma de hacerlo, el amor que está lá. O sea, es algo muy importante. Aliás, yo tenía una sensación muy engraçada de faz muchos años cuando iba a beber café. Yo solamente tomo un café de mañana, pero soy muy eléctrica, o era muy eléctrica. Mientras siempre cheiraba el aroma y decía, ¿de dónde vendrá este café? Y me imaginaba las cosas, cómo serían. Bueno, imaginaba cosas diferentes a la realidad, ¿no? Más cuando estaba lá con las personas súper amorosas, cómo se escoge el café, porque tú no puedes apañar todo el café. Sí. Y cuando tú después eso también lo ves en el cacao, lo ves en otros productos que nos llegan a nos de una forma, en el fondo, industrializada, y que no le damos el valor de la cura que les tiene. O sea, a partir de ahora, Rita, cuando tomes un café, tienes que imaginarte uma plantação maravilhosa. Mesmo, mas isso faz toda a diferença, percebes? Porque é de facto nós nos conectarmos com tudo, com o toque, com a escolha, com o sabor, é tudo muito mais natural, não é? Tu deste um exemplo de algo que é uma banalidade que nós fazemos todos os dias, não é? Vamos ao café, tomamos o café e está. É engraçado que eu sempre olhei para o café de uma forma muito especial. O café sempre foi um momento de muito prazer para mim, principalmente o café da manhã. Os outros nem por isso, mas o da manhã era muito prazeroso. Era um prazer tão grande que eu o fazia muitas vezes sozinha, ia a um café, porque era de facto um momento em que eu saboreava, em que estava comigo, em que sentia o ambiente. Eu acho que aquilo era uma meditação e eu não sabia. Para mim sempre foi assim. E de facto eu acabo por ter aqui uma relação com ele muito especial, porque nos momentos, há certos momentos na minha vida em que eu o enjoo e deixo, parece engraçado, houve uma pessoa que me disse, é engraçado, olha, eu acho que isso quando te acontece é quando tu precisas estar
não estar tanto com outras pessoas e estar mais contigo mesma. E é engraçado, tu deste esse exemplo, não é? Imagina a dimensão quando nós temos a consciência de, de onde é que ele vem, como é que ele é feito, o cuidado, a sabedoria que está nos grãos do café. Portanto, eu acho que isso é magia a acontecer, é mesmo isso. Então, vamos um bocadinho lá atrás. Como é que tu descobriste que gostavas de caminhar e que as caminhadas te davam vida, conectavam ainda mais contigo mesma? Bom, eu desde sempre gostei muito de caminhar. De pequena era escuteira, aunque vivia numa Tu grande... já tens essa base de escoteiro. Sim, claro. Os Sim, escuteiros somos escuteiros toda a vida. isso é verdade, isso é verdade. Pronto, después es así, cuando entramos en la dinámica de ser maes y de... Es que tenemos un cariño de esas necesidades. Mas sempre que conseguía, gostaba moito de sair al campo a camiñar ou na xardín. Eu teño o privilegio de vivir perto de Xamua. Está ouvindo? Temos a banda sonora, mas estamos a ouvir bem, podes continuar. Estamos. Ha entrado en Maio. Bom, entretanto, cuando voltea, es así, en el fondo lo que yo faço no es camiñar, es trekking. Por exemplo, Sim, é importante distinguir que não é uma caminhada qualquer, sim. É importante distinguir porque de facto não é a mesma coisa, não é? No, As condições são outras. Sí, las condiciones son otras. Camiñar na alta montaña es muito desafiante e eu voltei a sentir ese placer. Bueno, comencé con el Camino de Santiago, ahí fue donde comencé a camiñar. Foi a tua primeira, foi o Caminho de Santiago? Sí, el primero fue Sí. el camino de Santiago y después cuando volteé fiqué con una voluntad tan grande, tan grande, tan grande que fui a los Pirineos. Ok. Es una ruta que se llama GRD, que es en alta montaña. Entré por una punta de los Pirineos y estuve durante 10 días en la montaña. Ok. Dormí en los albergues de los alpinistas franceses y fue una experiencia, wow, fue una experiencia realmente que también me transformó mucho. Les transformó, no solamente transformó mi forma de ver, mi forma de sentir y mi forma de pensar, sino mi cuerpo físicamente. Yo entré con unas pernas en los Pirineos. Saíste con otras. Sí, porque aquí lo mismo transforma. Y fue ya en aquel momento comprendí que realmente era una cosa muy, muy importante para mí. Y continué a hacerlo. Fui a los Alpes, hice una parte del Mont Blanc. Bueno, muchas veces a los Pirineos porque realmente tiene una energía muy bonita. Recomiendo estar perto, no tenemos que saltar el océano para disfrutar. Sí. Es muy recomendable eso. Y entonces fue un momento que empezó a virar en mi cabeza o Perú. Y tuve que rendirme y decir, ok, vamos para Perú. Y el Perú realmente es un desafío desde que tú llegas a Cusco, que nos estamos a nivel del mar, de altitud de 0. Okay. Y tú llegas a Cusco y comienzas la aventura a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Poxa. Lo que esto quiere decir que todo lo que tú haces es un sobreesfuerzo a lo que ya es un esfuerzo. Exacto. ¿Okay? Yo quería hacer lo mismo, es el Camino Inca, que es muy desafiante, son 4 días a 4.000 metros de altitud, más Camino Inca es algo inexplicable. Es inexplicable porque es una emoción tan fuerte estar lá y sentir, y comencé a hacer trekking de una forma habitual y con mucha pasión. Fez muchas cosas, fez las Italagunas de la Sangate, fez a Cantay, y cuanto más faço, más gusto, más yo tengo ya una edad,
donde supuestamente ya no debo de facer nada. O sea, ya teño que ficar a ver novelas en la televisión, mas é moito engraçado porque, por exemplo, mi grupo é de este ano, de Salcantay, éramos 9, e o resto eran moito novos. E me decían, bueno, Victoria, ¿y tú por qué estás aquí? Yo, para demostraros que yo puedo hacer lo mismo que vocês. Exatamente. Entonces, cuando llegábamos al campamento a noite, cuando llegábamos al campamento, estábamos todos súper mega cansados. Claro. Y yo les digo, ¿mas estáis cansados? Y ellos, claro, estamos cansados. Y entonces, ok, entonces yo también estoy cansado. En el fondo, ¿sabes? Es un bocadillo de rebeldía. Yo soy rebelde. Y es un bocadillo de rebeldía contra lo supuesto. Es, ay, ya no puedes hacer, ay, ya no eres capaz. Yo soy capaz. Claro Creo que tú eres sim. capaz. Claro que sim. Lo que tenemos que salir del sofá y atrevernos. Aliás, la viagem a Perú, la fez sozinha, foi outro gran... Pois era isso que eu te ia perguntar, porque tu agora estavas a falar em grupo. Normalmente, tu vais com um grupo, há viagens que tu fazes sozinha. Como é que tu, quando decides, quais são aqui os passinhos que tu começas a dar? Tipo, Bom, primeiro escuto onde quero ir, depois decido que quero ir e, sobre todo, a viagem a Perú sentí desde o inicio que era unha viagem para facela comigo. Eu nunca ok. Já sabias que essa tu terias que ir sozinha, não é? Aliás, eu tiña persoas que querían vir comigo e eu disse, non, esta viaxe é para facela eu comigo. Meu Deus. Fue un desafío porque después tienes que oír a las personas, tienes que empezar a oír el miedo de las personas. Claro. No fagas eso, va a correr mal, no sé qué, es mi país. Y tú lo que te das cuenta es que las personas están a falar de esos miedos. Es que están Claro. muchas. Claro que tienes que tener precauciones porque estás en un país, mas yo acho que nos encontramos lo que somos. Y cuando tú vas a un país con humildad y con amor y con respeto, lo que encuentras es eso mismo. Yo lo que encontré en Perú y en Colombia, que además la historia de Colombia es deliciosa, como llegué a Colombia. Sí. No sé si tengo tiempo para contártela así resumidamente. Conta. Así, yo estaba en Perú y yo quería ir a Colombia, mas Sí. estaba conmigo. E eu fiquei no Nostro porque gosto de ficar en sitios onde hai máis persoas con as que podo partillar experiencias. E conocí a dos meninas colombianas e entón coincidimos mesmo en un pequeno almorzo, elas voltaban para Colombia e eu le dije, eu gostaba moito de ir a Colombia, mas ten tan mala fama, perigoso, e era, no, Victoria, Colombia ya no es perigoso, e eu, no, a partir del 2016 se asignó el Tratado de Paz y está mucho más tranquilo. Si quieres, puedes vir a miña casa y ficar unos días y sentir. Yo vivo en Bogotá, puedes vir a miña casa. Ainda para cima, foste para Bogotá. Aliás, tuviste la sorte grande porque yo trabajo en la oficina de turismo de Bogotá y te voy a ayudar a montar toda tu viaje. Entonces, fue una conversa así de café, rápido, ela va para a súa casa e nunca máis se lembra de mí. Al día siguiente, cuando acordé, abro el WhatsApp y veo una mensaje de Angélica, que yo siempre la menciono porque es mi ángel, de Colombia, decirme, Victoria, ¿ya tienes el boleto? Y yo, wow. Y así fue como llegué a Colombia, a la Mountain. Que espetacular, que espetacular. Então, tu quando foste para o Peru, tu se calhar até já tinhas na tua cabeça que querias ir à Colômbia, não é? Mas não estava nada programado. Não. Ou seja, ias só com o espírito aberto e com dias, não é? Disponíveis para isso acontecer, não é? No, porque Colombia era como para mí algo así, como todo el mundo decía que era perigoso. Perigoso, exatamente, sim. Mas Colombia no es peligroso. Colombia es una delicia, es así. Colombia, como en otros, acho que en todo el mundo, cuando tú llegas, yo siempre distingo de las ciudades del campo, o sea, de la vida urbana a la vida rural, porque tú cuando llegas a una ciudad de Sella, la cual fue, cuando ya tiene una dimensión de tipo 11 millones de habitantes, tú tienes que tener los alertas legados. Claro que sí. Mas cuando tú llegas a una aldea,
una vila pequeñita como yo he estado en Colombia, las personas son maravillosas, donde tú te sientes en casa, donde te cuidan el eje cafetero, que es la zona donde está café. Eles son lo más amoroso que yo nunca conocí en mi vida. Opa, que maravilha, que Y maravilha. te ayudan y pues conoces personas y conoces experiencias. Es divino. Olha, quanto tempo é que tu tiveste fora, entre uma e outra? 72 días con 72 noites. Estás a falar a sério, 72 dias, a sério. Então, olha, mas diz-me aqui uma coisa, eu imagino, não é, que tu vais, a tua família, os teus filhos devem ficar loucos, não é? Preocupação, não? Nada. Eles confiam, desconfiam. Tipo, porque deve haver ali dias, não é? Que ficas em determinados sítios, e tu já disseste, ficas em abrigos, de peregrinos, ou seja, tu até queres ir para uma coisa mais, queres ficar mesmo em casa das pessoas, com as pessoas, ou seja, há de haver sítios que tu não tens rede, não é? Que tu não consegues comunicar. Aleluya. Não é algo que te faça confusão, nem às pessoas que estão à tua volta. No, porque, vamos a ver, Rita, también estamos a falar que nos estamos en un momento histórico donde la comunicación normalmente es fácil. Claro. O sea, tú puedes estar 2 o 3 días sin red porque estás en la montaña o porque estás en una isla en medio de Caribe, que también te ha sentido. Que decía, tiene un cartaz que yo adoré que era la mejor conexión es no ter conexión. Sí. Y es real. Más, yo aviso a mi familia, a mis fillos, voy a estar 3 o 4 días sin internet, está todo bien, no os preocupes, cuando volte a ter rede, comunicamos. Aliás, meus filhos são tão independentes como eu. Tão bom. Não, porque de facto acaba por ser um apego também, não é? Nós deixamos de fazer determinadas coisas com aquela, porque lá está, como tu soubeste dizer e muito bem, os medos são os medos das próprias pessoas, não quer dizer que sejam os nossos, não é? Muitas das vezes vão-nos tocando, mas nós temos que saber entrar em contacto connosco e perceber isto é o meu medo ou é o medo daquela pessoa? É que se for o medo daquela pessoa eu vou na mesma, não é? Que é o que tu fazes. Não é porque isto? Rita, se eu tivesse ouvido todos os medos de todas as pessoas, saber onde estava? Claro. No sofá. É mesmo, é mesmo. Olha, então, mas para quem não faz a mínima ideia, não é? E tu já és assim uma experiente, o que é que tu levas para uma caminhada deste género? Não é? Tu vais de mochila às costas, certo? Levas tudo dentro dessa mochila? Cada casa es un caso. Tú no posso falar de algo muito geral porque hay caminadas que no tienes asistencia, hay caminadas, por ejemplo, el Camino Inca es un trekking fuerte, mas tú tienes personas que levan las mochilas, o sea, ok, sim. El Camino Inca es un trekking chique. Sim, o sea, é turístico, não é? Também, pronto. Bom, yo no gosto de decir turístico, es turístico, mas eles cuidan, o sea, yo lo que siento de los peruanos que son personas que gustan mucho de cuidar y de que estés bien, de agradar. Entonces, la cocina peruana es la segunda mejor del mundo después de la japonesa. Y tú llegas al campamento, pues un día súper desafiante, subir, descer y sufrir, entre aspas, y tienes una refeição 5 estrelas. Y entonces así como divino. Duermes, ellos llevan las tiendas donde duermes y duermes, les preparan todo. Y de mañana te acordan com um chacinho de... tão queridos. Realmente, como é que uma pessoa não se há de sentir cuidada, não é? Parece que tu vais para ali. Como tu estás a dizer, é um caminho bastante duro, desafiante, não é? Mas, como quem diz, tu durante o dia parece que andas ali à procura de algo, não é? No fundo, nestes desafios, deves entrar ali, devem ser autênticas catarses que tu tens ao longo do dia, não é? E depois parece que à noite, não é? Levas ali aquela massagem
aquele cuidado, aquele mimo, que faz toda a diferença para tu no dia a seguir estares lá outra vez e vais fazer na mesma, vais para a caminhada dura, não é? E Aliás, ultrapassar esses desafios. tú consigues ultrapasar el desafío de la altitud mascando coca o bebiendo un shot de coca, porque sí, la coca es una planta, ¿no? Claro, sim, Después sim. la transforman de una forma química y la transforman en las cosas, Uhum, la cocaína. Pues la coca uhum, es una planta, como el café es una planta energética. uhum. Y realmente tú solo consigues superar aquella altitud ellos dicen apichar la folla de coca, la mascas y la colocas así en la bochecha. Y de vez en cuando das una apertadinha y aquello te da uma energia. A sério? Sim. Olha que espetáculo. Isso é o mesmo assim um truque daqueles. E por acaso eu desconhecia. Porque lá está, nós acabamos por agarrar-nos àquilo que é a informação que nos vão dizendo e não vamos à profundidade, não é? Não percebemos a origem, não percebemos de onde é que vem, não é? E só está ligado a uma parte negativa e não quer dizer que isto seja negativo, não é? É como tudo, não é? E tu própria podes até aqui dizer, não é? As próprias plantas, não é? As plantas, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Tu podes potenciar o efeito delas, podes ou não é? Ou de alguma forma podes transformá-la lá com outras coisas e transformar em algo que não é tão bom assim. Portanto, tudo tem os dois lados, não é? Depende da Mas, forma como nós o fazemos, não é? discúlpame, Rita, las plantas se transforman, o sea, en la naturaleza hay muchas pocas plantas que sean más. Por ejemplo, la cicuta es venenosa, mas hay muchas pocas. Y las plantas se transforman en algo mau, entre aspas, o menos bon, no vamos a utilizar la palabra mau, cuando aparece la mau del ser humano, porque las plantas en sí siempre son boas. Pois. Lo que pasa es que cuando... Vamos a poner el ejemplo de la coca se transforma en cocaína porque el hombre le mete todas las porquerías inimaginables. Sim. Le meten hasta nitrógeno, de todo. Entonces transforman aquello que es puro y bueno en algo muy malo, como lo sabemos. Uhum. Mas la planta de la coca es maravillosa. Lá no Perú también tuve el privilegio de estar con este biólogo y me enseñó mucho. Y hay una planta que se llama muña, que es la menta andina. Y cuando tú estás mismo enjoado, o sea, tú imagina, tú estás enjoada, tú cheiras la menta andina o nuestra menta Sim, sim. y te limpa, Sim. te muita... Y yo lo utilizo, imagina, hasta esos días que no te sientes bien porque comiste algo que no estaba tan bueno, cheiras aquello o lo pones en el difusor y realmente aquello cura. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu falo por experiência própria. Durante muito tempo, muitos meses, no meu processo de convalescença, que eu estava quase sempre enjoada todos os dias, é assim, claro, tu estás a falar de uma coisa muito pura, nem sempre era com essa pureza, mas eu bebia chá de menta o dia todo. Pois, E que era exatamente para... os senhores, quando eu estava no hospital, eles só me diziam assim, é chá de menta que quero, não é? Porque mais ninguém queria chá de menta, porque de facto aquilo ajudava-me. Eu agora criei assim uma aversão que eu agora ainda me tenho que readaptar outra vez, porque de facto eu bebia muito, 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 porque ajudava-me imenso a nível da digestão. pois. Né? Imagino, e lá está, pronto, de onde é que eu fui buscar isso? Eu não faço ideia onde é que fui buscar esse conhecimento, não é? É como tu estavas a dizer, por vezes é algo que às vezes está intrínseco em nós, não é? Já existe em nós e é ativado com alguém que até nos diz, ou lemos algo, e vamos buscar essa sabedoria que a nível deste tipo de sítios em que eles ainda prezam muito o poder das plantas, isto é uma sabedoria básica, não é? ¿Sabes? Hay una cosa que yo siempre recomiendo, porque es algo tan obvio, más esquecemos de eso. Uhum. Ahora llega el invierno y vamos a ficar todos la energía de Shen. Entonces nos ficamos más fraquillos y adoecemos de las vías respiratorias, una constipación, seja
unha gripe, entón, en ese momento temos algo mágico que é o eucalipto. O eucalipto que está lá É mesmo, de tua casa, en el parque de é al lado. mágico, é mágico. Tu faces simplemente unhas inhalações con el eucalipto e ficas ben, porque é antiséptico, porque ten unha cantidad de propiedades Sem maravillosas. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu falo por experiência própria. Aliás, eu sempre que alguém está constipado cá em casa, uma simples constipação, nada de especial, o meu pai vem carregado de eucalipto, fervemos o eucalipto, é feito as inalações, a casa fica toda desinfetada com eucalipto. Portanto, é mesmo engraçado tu estás a dizer. Há coisas que nós vamos fazendo sem sabermos bem porque fazemos. Já é algo que se faz há anos e sempre me lembro disto como um dos medicamentos utilizados para uma constipação. E de facto, tantas vezes nós ignoramos isso e é mais fácil, porque começamos logo a tomar um anti-histamínico, mais isto. Eu não falo por mim, porque eu realmente detesto tomar medicação e não gosto, sei lá, deixa-me inebriada, deixa-me assim obnubilada e não gosto dos efeitos que tem no meu corpo, mas desde sempre. Muito menos agora. Ou seja, é giro quando nós vamos buscar essa potencialidade às pequenas coisas, não é? E começamos a ir buscar à natureza a nossa verdadeira cura, não é? Tal cual el camiñar descalzo, Sim, facer un escaldapés con sal grosso e alguma esencia, algún óleo esencial. Son cosas tan fáceis, tan básicas pois que é, pois é. Então vamos a correr a buscar el antigripil que ten non sei cuántas contraindicações, porque é máis rápido. Non, vamos a respetar lo que somos, que é pura natureza. Mesmo. Olha, qual é assim, aproveitando aqui a energia do eclipse solar, não é? Que nós estamos neste momento, como é que tu gostavas? Eu sei que tu estás numa onda de viver o dia 2, um dia de cada vez, não é? Estás muito mais calma, tiveste sempre uma vida muito hiperativa, fizeste muitas coisas, e embora tu sejas uma energia da natureza, de facto, tu estás mais serena, mais calma, a viver o dia a dia, não é? O agora, a apreciar cada momento, mas neste momento, aproveitando esta energia, o que é que tu gostavas de co-criar para a tua vida? Lo que estou a co-crear es traballar con la cosmética natural artesanal. Ok. El otro día falaba con mi fillo que está a estudiar marketing y publicidad y me decía, mamá, pues así nunca vas a conseguir, porque tú tienes que hacer no sé cuántas unidades para atingir no sé cuántos euros. Dije, Víctor, yo podría hacerlo de facto, porque yo ya en este momento sé formular y yo puedo crear una fórmula, mandar a una fábrica X para hacer aquel producto, aquel crema, Mas yo no quiero eso. Yo no quiero que se pierda mi energía de amor que está en los productos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero es, de facto, ensinar a las personas? Tú sabes que son animalcinho social, que preciso y gosto de comunicación, de gente, de sentir, de abrazar. Aliás, tantas veces soñé que mi abrazo cura, ¿no? Sí. En el fondo lo que estoy a preparar en breve, llegué cuando volté de viaje, no tenía muy claro, mas costóme moito voltar física y emocionalmente porque fue mucho tiempo fuera. Sí. Ahora ya estoy enraizada, ya estoy bien y estoy a preparar en breve, no voy a decir en breve porque quiero que sea algo con mucho amor, como falaba los peruanos, cuando pasa algo, lo voy a hacer y lo voy a hacer en un tiempo a medio plazo. Mis workshops de cosmética natural van a ser con mucho amor, porque la energía más importante de todo, es el amor. Mesmo, no es el amor banalizado, sino eso que tú sientes, la gratitud, el amor, el dar, porque es una emoción que yo quiero mismo. Y eso es lo que voy a hacer, voy a tener algunos productos, los que yo guste. No voy a trabajar a verlo, no me interesa, no voy a hacer
exactamente. Sabes uma coisa, lo bom de ter esta idade é que eu ia fazer o que eu quero fazer. Exatamente, exatamente. Fazer o que tu queres mesmo e o que te dá prazer, não é? Imagínate, llegué al estatus de poder facer o que quero. Exatamente, é mesmo, isso é uma benção, é uma benção. E realmente, eu estava-te a ouvir, eu fiz esta questão, mas eu até te ia provocar nesse sentido antes. Engraçado, tu foste lá tocar e eu estava a sorrir e a pensar, porque aquilo que eu sinto, mais do que a própria venda de produtos, é o ensino. Sabes, essa sabedoria toda que tu estás a adquirir, sim, das viagens, dos livros, da tua curandeira interior que existe aí, essa sabedoria, sabes, é aquela. Eu estava a ouvir e estava a pensar, pá, isto é missão, é mesmo a missão dela, é espalhar esta sabedoria, é alertar as pessoas, é acionar aqueles gatilhos, tal como a Daniela Ricardo, não é? Acionou o teu gatilho, não é? O que é que tu estás a fazer com o planeta, com a tua pele, com o teu corpo? O que é que tu queres continuar? Como é que tu queres viver? Como é que tu queres estar daqui a 5 anos? Como é que tu vais, de alguma forma, o que é que tu vais passar aos teus filhos? E no fundo é tudo isto, todos estes conhecimentos, não é? E eu estava a pensar, bem, isto realmente só fazia sentido ela começar a falar disto, a formar pessoas, a espalhar a semente, não é? Porque quanto mais pessoas tivermos nesta vibração, mais cura trazemos ao planeta e a nós mesmos, não é? Portanto, isto faz todo sentido para ti, para mim, para toda a gente, não é? Mas sabes, Rita, yo tengo Tú ya sabes que yo soy de frases estas que yo tengo en mi cabeza y la que me bate muy fuerte siempre es ser la mudanza que yo quiero ver. O sea, yo soy la mudanza que yo quiero ver. Yo voy por la rúa y apaño el lixo, que algunas personas piensan que estoy maluca. Mas pronto, a ver, las personas ya piensan eso desde hace mucho tiempo, también no es novedad ninguna. Ultimamente também ando assim. Y después, yo por ejemplo, antes falaba con una grande amiga mía que estábamos a hablar de sustentabilidad y le haces la pregunta, ¿más shampoo que te lavas el cabello, dónde está? ¿Es sólido o ainda vamos con los embalajes de plástico? Porque yo no puedo exigir, no quiere decir, voto a repetir sin fanatismos, porque Claro. vivimos en una sociedad y no podemos salirnos y ser de otro planeta, más son esos pequeños pormenores, los pequeños pormenores que hacen toda la diferencia. Sim. Y te quiero mostrar una cosa muy engraçada que onte me ofreció esta amiga mía que esteve en Italia y bello, ella también la conoces, y me trouxe esto. No sé si consigues ver. Consigo. Porque en el fondo, realmente. en el fondo es, claro que tenemos que planificar nuestro futuro, más yo creo que tenemos que vivir en gratitud con el presente. No gratitud, pero Também es acho que genuino. sim. Sim. El sentir el cheiro del café, el ver a tu cariño crecer, Mesmo. estas pequeñas cosas, ver el pôr del sol, inclusive las cosas que no son así tan boas, tenemos que verlas con mucho amor porque elas siempre traen alguna mensaje para nós. Mesmo. Eu acredito plenamente. É mesmo, Deus por vezes escreve torto, escreve certo por linhas tortas, não é? Eu costumo dizer isso muitas vezes, é uma das frases que utilizo. E de facto há mesmo nas partes mais desafiantes da nossa vida, trazem mensagens claras para nós, não é? E é o saber estar grato por tudo, pelo menos bom, pelo bom, e por estas coisas que nós damos tão certas, não é? Como falar, respirar, não é? Parece tudo tão certo e que de repente fica tudo muito balançado, não é? Olha, assim que já estamos aqui com o tempo avançado, antes mesmo de terminar, diz-nos só se tu tens assim alguma viagem, algum trekking, não é? Que tu queiras fazer, que não pode passar mesmo desta vida para tu fazeres, ou que já estejas aí a pensar, epá, em 2023 não vai passar. Já tens aí alguma coisa na mira ou não queres dizer? Sí, claro que quiero decir.
Es decir, yo ahora, como comentaba, precisaba de enraizar, precisaba de voltar a casa e de enraizar mis fillos e mis cosas, mas teño la cabeciña que es Turquía, mas Turquía no desde la perspectiva turística, sino de un aprovechamiento de andar por ahí, camiñar por aí. E a próxima é Turquía, sí. E depois probablemente voltaré a Turquía é muito especial. Y probablemente después voltaré para Latinoamérica porque Latinoamérica es una explosión de todo, de sabiduría, de naturaleza, y puede ser probablemente México, más ainda. Primero Turquía, una cosilla de cada vez. Primero que deixemos que llegue el Natal y disfrutar de nuestras familias. Mesmo. Uma coisa de cada vez. Mas não deixes de o fazer, e deixo-te aqui a dica. Há pouca gente, realmente há muitas pessoas a fazer este tipo de trekkings, montanha, caminhadas, o que quer que seja, e há muito poucas pessoas a falar, ou seja, falam um pouco do assunto, explicam os pequenos detalhes, o que devem fazer, tomar cuidado com isto, ir por ali, ir por lá. Tu ainda por cima estás a fazê-lo sozinha. Portanto, eu deixo-te aqui a dica que eu acho que deves até pensar um dia, olha, escrever um livro, um blog. Estou nisso. Já estás? Boa. Estava aqui a sentir que eu acho que deves mesmo partilhar, sabes? Porque isto é algo que tu estás a viver de forma empírica, estás a senti-lo, estás a sentir as dificuldades, os prazeres, as coisinhas se calhar que tu gostavas que te tivessem chamado a atenção, não é? E aprendeste por ti, de alguma forma seja aqui um mensageiro também para os outros. Fica aqui a dica. Acho que tu já tens aí uma panóplia de coisas para escrever o teu livro, ou o teu blog, ou o que quer que seja, porque deixar, sabes, o legado, deixar ali aquela mensagem. Yo la mensaje que sí quiero transmitir y no quiero dejar pasar esta oportunidad maravillosa que nos encontró es no comprar los medos dos outros. Sí. Tens que acreditar que todo va a correr ben e corre ben. Mesmo. E sair do sofá. Sair do sofá, mesmo. Essa seja em que idade for, não é? Seja em que idade for, porque tu estás a falar, não é? Isto é como eu disse, esteja aí os teus 20 aninhos, muito bem preservadinhos, e muito bem. Ninguém diz realmente és uma força da natureza. E uma inspiração. Olha, se as pessoas quiserem te contactar, te chatear para tu dares aulas de dermocosmética, te chatear para tu dares aulas de como é que eu hei de fazer a minha primeira caminhada na montanha, como é que te podem contactar? Se tu quiseres, eu partilho aqui a tua rede social ou outra coisa que tu digas agora, mas é interessante, não é? Que as pessoas saibam como é que podem chegar a ti e não ser através de mim, não é? Ok. Lo primero y muy importante es no me van a chatear, porque si me preguntan cosas que yo gosto, Eu sei, é um prazer para ti falar sobre isto. Mas va a ser un placer poderles ayudar en la medida de mi conocimiento. También le puedo poner en contacto con personas muy interesantes que les podrán ayudar. De facto, yo ya tengo amigas y amigos que han ido a Perú y yo todos los contactos que yo tengo lá, porque son personas de absoluta confianza. Maravilha. E eu sei que corre todo muito bem. Aliás, nós temos uma amiga em comum que já foi, e corre todo super bem. Agora, eu tenho, ultimamente não he estado muito virada para as redes sociais, porque he estado mais encaramada, subida lá na montanha. Claro. A través de Instagram, es Victoria Crespo 111. Sim, eu partilho aqui, sim. E pronto, não tenho mais redes sociais, deixei o Facebook porque realmente não faz sentido. Não sentes, exatamente, e mesmo
tudo tem o seu tempo certo e de facto quando não sentimos temos que estar na nossa verdade. Tu não podes andar em contacto com a natureza, com as plantas, com a terra, com o vento, com o fogo, com estas dinâmicas todas e depois não estás na tua verdade, aí passar constantemente, não é? Não fazer sentido para ti. Portanto, já aqui o disseste, vou partilhar. Certamente muitas pessoas vão falar contigo que isto é um bichinho que está dentro de muita gente e tu vais sentir, ok, se calhar não é por aqui, eu vou ter que criar mesmo algo para explicar a mais pessoas, chegar este conhecimento a outras pessoas e no seu momento certo que tu vais saber qual é. Olha, Vitória, muito, muito, muito obrigada por este bocadinho. Foi muito, muito bom. Passou assim a correr. Tivemos aqui uma hora a falar. Uma hora a falar. E mais uma vez, gratidão. Gratidão pela. Obrigada al universo por ternos encontrado en esos momentos tan mágicos que partilhamos. Mesmo. E por ser tu também uma grande inspiração para mim. Muita gratidão, muita gratidão. Foi muito, muito bom e continua a ser assim, como és. E tu também. Mágica. Uhum. E a vocês, partilhem este podcast, lancem a sementinha com outras pessoas. Muito obrigada por estarem aqui connosco em mais este podcast em que estamos a falar de saúde, de sustentabilidade de vida, com uma pessoa inspiradora. Muito obrigada e até já. Até à próxima.